Dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos estudar o capítulo 23, mas eu vou fazer uma oração antes. Senhor Deus, obrigada por mais esse dia, obrigada por mais esse estudo e que o Senhor esteja conosco neste dia, nos orientando, nos dando entendimento e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa nos fazer entender a Tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então hoje vamos estudar o capítulo 23 do livro de Gênesis. Começa assim: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então nós estamos vendo aqui que o capítulo 23 começa com a morte de Sara e o lamento de Abraão. E nós vemos que ela morreu já na terra de Canaã. E o versículo 3 diz assim: Levantou-se depois Abraão na presença de sua morta e falou aos filhos de Het: Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam-lhe os filhos de Het a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e lhes disse: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me, intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse da sepultura entre nós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Het, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Het, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade, e disse: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos de meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, Efrom pesou-lhe a prata do que este lhe falara diante dos filhos de Het, 400 ciclos de prata, moeda corrente, entre os mercadores. Então aqui nós vemos uma situação que agora Abraão se encontra diante da perda de sua esposa. Sara, ela morreu, aqui no começo do versículo 23, diz que ela viveu 127 anos e morreu. E aqui Abraão, ele está diante do luto da perda de Sara, mas agora ele tem também algo para ser resolvido, porque ele até então ele era estrangeiro naquela terra, na terra de Canaã, e ele aqui primeiramente ele se dirige a uma pessoa chamada Het, e diz a ele que ele é estrangeiro, morador entre vós, e ele diz assim: dá-me a posse de sepultura convosco, para que eu enterre a minha morta. Aí essa pessoa responde a Abraão, dizendo: Tu és príncipe de Deus, sepulta numa das nossas sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sepultura para sepultares a tua morta. Ou seja, aquela pessoa estava pedindo a Abraão para que ele pudesse sepultar a sua morta, ou seja, o corpo de Sara, em uma de suas sepulturas, daquelas pessoas, da família de Het. Mas só que Abraão não concorda com isso. Abraão quer comprar um lugar específico para enterrar o corpo de Sara. Então, ele diz assim: Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo, dizendo, diante dos filhos de Het, e disse: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me, intercedei junto a Efrom,
ou seja, a uma pessoa que tinha uma caverna em um local chamado Macpela, para que ele pudesse comprar essa caverna e ali enterrar o corpo de Sara. E esse Efron também quer doar esse local, mas só que Abraão não concorda e vai e tem que comprar. Ele diz que ele quer comprar e a sepultura, ele compra a sepultura por um preço de 400 ciclos de prata. E aí no versículo 17 diz assim: assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito de campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Então, aqui, neste capítulo 23, nós vamos estar diante de um fato que aconteceu na vida de Abraão, que foi a morte de Sara com 127 anos. E Abraão, por ser um estrangeiro na terra de Canaã, ele pede agora, ele quer comprar um lugar, uma sepultura para enterrar a Sara. Quando ele fala primeiro com essa pessoa chamada Et oferece um local, mas sendo da sepultura deles. Mas Abraão não quer. E Abraão pede que outra pessoa chamada Efron, que tem uma caverna junto a uma região chamada Macpela, uma região cheia de arvoredos, é lá que Abraão escolhe para comprar, para poder enterrar o corpo de Sara. E ali ocorre uma discussão, um diálogo entre Abraão e Efron, onde Efron quer doar, mas Abraão não quer que seja doado, ele quer comprar. E no final ele compra por 400 ciclos de prata aquele local para ser o local da sepultura de Sara na terra de Canaã. Então nós estamos aqui diante de um evento universal incontestável, que é a morte, né? Que é a morte de Sara, esposa de Abraão. Que a gente está diante de um acontecimento que isso é comum, né? É uma realidade da vida, que nós todos podemos estar diante de um evento assim, seja numa pessoa da nossa família, ou então seja o nosso próprio ser, que vai chegar um dia que vai ter que partir. Todos nós temos que partir dessa vida. Ninguém fica aqui nessa terra para semente, né? Então a morte, ela é um evento universal, incontestável. Ela nos lembra da nossa fragilidade como seres humanos e da efemeridade da nossa existência terrena. Então, quando a gente vê aqui a morte de Sara, isso nos convida a refletir nesse capítulo sobre a realidade da vida e da morte, bem como sobre a forma como lidamos com a perda de entes queridos, né? Porque aqui Abraão estava lidando com essa perda de um ente querido que era a sua esposa. Ele estava enfrentando aquela morte e, além disso, ainda estava querendo comprar um lugar para o sepultamento dela. Ele queria dar um enterro digno, ele queria sepultar Sara num local digno e na terra que foi prometida a Deus para ele, né? Porque a terra de Canaã foi a terra que Deus prometeu a Abraão. Então ele estava querendo comprar um lugar naquela terra para sepultar Sara. Ele queria fazer um sepultamento digno. Então, Abraão, além da gente ver Abraão, mesmo um homem que, apesar de sua fé inabalável, ele não estava isento de emoções e de sofrimento que a morte traz. E ali Abraão estava sofrendo, né? Porque a gente vê que sua tristeza e luto por Sara é uma tristeza que a gente vê que são palpáveis, porque isso nos lembra a fé que não nos isenta das experiências humanas,
mas nos sustenta através delas. Então, nós vemos com esse acontecimento que o luto, ali Abraão estava atravessando um período de luto. Então, o luto é uma resposta natural à perda de alguém, né, que amamos. É um processo pelo qual passamos para lidar com a dor da separação e para encontrar maneiras de seguir à frente. No caso de Abraão, seu luto por Sara é um testemunho de seu amor profundo por ela e da importância de seu relacionamento. É um lembrete de que o amor e o luto estão intrinsecamente ligados, pois o luto é uma expressão de amor que sentimos por aqueles que partiram. Então, o luto de Abraão por Sara nos ensina a importância de reconhecer e expressar nossas emoções. Abraão não esconde aqui sua tristeza, mas a deixa transparecer, demonstrando que é saudável o ser humano expressar os sentimentos, né, em tempos de perda. E nós refletimos a respeito da morte, mas Abraão sabia para onde Sara tinha ido. Ele estava preocupado apenas agora com o enterro do seu corpo, mas Abraão sabia que a alma, que o espírito de Sara estava com Deus naquele momento. Ela tinha partido para a glória, e é isso que nós temos que ter, essa convicção para onde nós iremos, para onde a morte, que depois que a pessoa fecha os olhos para essa vida, só existe dois caminhos, o céu e o inferno. Então é essa convicção que nós temos que ter ainda aqui em vida. Para onde você vai quando você partir, quando você fechar os olhos para essa terra? A convicção nós temos que ter. Quando é que nós temos essa convicção de salvação? Quando você se arrepende e você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então, nesse momento, você passa a sentir essa certeza, essa convicção de salvação, porque Jesus Cristo, ele veio aqui nessa terra morrer por cada um de nós, para nos dar essa salvação, para nos dar a libertação do pecado. Então, quando você se arrepende e entrega a sua vida para Jesus, você passa aqui ainda em terra, nessa vida, a ter a sua salvação garantida. Então, Abraão estava aqui preocupado apenas agora em colocar em um lugar para sepultar o corpo de Sara, mas com relação para onde ela estava, onde ela tinha ido, ele sabia com certeza que Sara estava agora com o Senhor Jesus na glória. Então, à medida que nós vemos aqui a morte, contemplamos aqui a morte de Sara e o luto de Abraão, nós somos convidados a refletir sobre nossa experiência, né, sobre nossa vida, como lidamos com a morte. Se você tem certeza de sua salvação, você não tem medo da morte, porque você sabe para onde você está indo. O que fica é apenas um corpo, né? Que os entes queridos que ficam é quem vão ter a responsabilidade de enterrar aquele corpo. Aqui, Abraão, ele estava buscando uma sepultura adequada para colocar o corpo de Sara, né? E aqui nós vemos aqui que ele faz uma negociação com os filhos de Et, mas os filhos de Et, eles oferecem uma sepultura para Abraão, mas Abraão não quer colocar o corpo de Sara numa sepultura de outra pessoa, não. Aqui ele quer comprar um lugar específico para a sepultura de Sara. E então ele ele faz uma negociação com um homem, um dos filhos de Et, chamado Efron, que vende a terra a Abraão por um valor específico, né? E ele menciona aqui o valor de 400 ciclos de prata, uma quantia considerável naquela época, e Abraão compra essa sepultura. Aqui diz que na caverna de Macpela, no local fronteiro com os carvalhais de Manre. Manre é aquele lugar justamente onde Abraão estava habitando, que ele recebe a visita dos anjos de Deus, quando os anjos dizem a ele que ele iria ser pai. Então ele queria colocar o corpo de Sara no local onde ele estava habitando, onde ele estava morando, que era justamente a terra de Canaã. Então aqui a atitude de Abraão nessa negociação revela sua fé em Deus e sua confiança nas promessas divinas, porque ele estava disposto a pagar um preço justo pela terra, ou seja, por essa terra
onde ele estava habitando, que ele sabia que era a terra de Canaã. Então, o que é que ele faz? Ele paga. Então, quando a pessoa oferece o valor por 400 ciclos de prata, ele compra, né? Embora que o filho de Et, chamado Efron, quando primeiro Et oferece uma sepultura para Abraão, mas Abraão não quer. Abraão quer comprar. Então, um dos filhos de Et, Efron, vende a Abraão um lugar para ele sepultar o corpo de Sara. Então, por quê? Porque Abraão entende que a terra de Canaã é a terra prometida de Deus, a ele e a sua descendência. Então, esta negociação não é apenas uma sepultura para Sara, mas também sobre a aquisição legítima de um pedaço de terra prometida por Deus, porque Abraão sabia que aquela terra foi uma terra prometida de Deus, por parte de Deus para Abraão, né? Então, essa negociação também destaca a importância da propriedade e da posse legítima naquela cultura, porque ter uma sepultura própria ali representava uma conexão com a terra, uma herança espiritual. Então, Abraão estava assegurando a sua posse pela legalidade daquela terra, né? Então, é isso que nós vimos aqui no capítulo 23, uma reflexão sobre a morte, porque nós aqui estamos diante da morte de Sara, esposa de Abraão. Então, é o que nos leva a refletir sobre essa condição, dessa realidade da vida, que todos nós iremos passar por ela, que é a morte. Mas para isso nós temos que ter a certeza de salvação, de vida eterna. E isso nós temos quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, aceitamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida e aceitamos Ele como Senhor e nosso Salvador. Então nós temos a certeza, a convicção de salvação, e é isso que nós temos que ter, amém?